Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus, um texto onde eu creio que Deus falará ao seu coração. É algo que certamente todos nós conhecemos, todos nós ouvimos e talvez muitos já ministraram algo dentro desta palavra. Mas eu repito aquilo que eu costumo falar. O apóstolo Paulo disse que não se cansava de escrever a mesma coisa, porque era segurança para toda a igreja. Então, toda vez que repetimos, toda vez que meditamos, o Senhor sempre vai trazendo segurança. Aquilo que nós vamos remoendo, absorvendo uma vez, duas vezes, isso vai gerando em nosso coração fé. Isso vai gerando em nosso coração uma certeza de que Deus está conosco. Eu quero ler aqui um texto que se encontra em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Verso de número 8. Apenas um versículo da palavra de Deus. Diz assim: Então veio a palavra do Senhor, dizendo. Então veio a palavra do Senhor, dizendo. Queridos, Deus traz o profeta Elias, e se nós observarmos aqui o que escrito está, nós vamos ver que o Senhor dá uma ordem ao profeta: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Se a gente voltar um pouco os versículos anteriores, nós vamos ver, por exemplo, no versículo 1, que o profeta Elias, ele recebe de Deus uma palavra, e diz o seguinte ao rei Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Observe comigo que Deus, ele traz uma mensagem para o povo de Israel em que não haveria chuva. E é importante a gente frisar que Israel vivia da agricultura, de forma que a subsistência estava em questão. Porque uma coisa é a gente atravessar uma crise de dias. Outra coisa é atravessarmos uma crise de 3 anos ou mais. De forma que Elias fala, entrega e transmite a mensagem de Deus. E depois Elias ouve a voz de Deus, e a palavra do Senhor diz a Elias: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está no Jordão. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Deus não é um Deus irresponsável. O fato de haver uma crise na época em Israel, o fato de não haver chuva, o fato de haver seca, de faltar muito mantimento, das pessoas estarem até mesmo esperando o caos. Entretanto, o profeta estava direcionado e guiado pela voz do Senhor. E no momento de uma crise, o profeta entende a ordem de Deus. E a ordem de Deus para o profeta é que ele fosse para o Querite e escondesse lá. Mas
eu quero chamar a sua atenção para um fato, que mesmo Elias estando escondido, recluso no Querite, Elias não ficou sem a providência de Deus. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que Deus, literalmente, mesmo no tempo de crise, Ele não nos abandona. Fazendo um paralelo para aquilo que nós estamos vivendo, entenda, isto é momentâneo. Observe o detalhe do que está escrito na palavra. Veio a palavra do Senhor, algo veio do céu, algo veio do divino, e o Eterno falou ao profeta, e Deus está falando conosco através da sua palavra. Que o fato de estarmos atravessando isto não significa dizer que Deus não cuidará de cada um de nós. Portanto, eu libero esta palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus está cuidando de cada um de vocês. As nossas famílias estão guardadas debaixo da mão do Senhor. Então a Bíblia diz que Deus ele vai estender a sua misericórdia. E aqui eu chamo a sua atenção, porque Elias era a representatividade daqueles que temem a Deus. Entretanto, Deus, para mostrar a sua misericórdia, ele vai então a alguém que não tinha o conhecimento do Deus que Elias servia. Era uma mulher fenícia, era uma mulher que não aprendeu a adorar ao único Deus. Então Elias tem este encontro com esta mulher. E observe que quando a palavra do Senhor vem, diz Elias, agora levanta-te, porque eu quero estender a minha misericórdia para com aqueles que ainda não me conhecem. Elias então vai, porque a palavra de Deus vem novamente, ele levanta-se e vai até Sarepta. Sarepta que ficava entre Sidom e Tidom. Então, Sarepta era literalmente, ficando entre Tidom e Sidom, era uma aldeia próxima ao Mediterrâneo. Mas o que me chama a atenção é que Deus fala para o profeta, eu vou levantar uma mulher, além de ser mulher, ela também é viúva. Irmãos, olha que Deus tremendo e lindo. No momento de uma crise, no momento de uma dificuldade, Deus tira o profeta agora de dentro de uma quarentena que ele estava no Querite, sendo sustentado por Deus, e manda agora que o profeta vá, e o profeta sendo a própria provisão para uma mulher que não conhecia a Deus. E quando o profeta chega, o profeta se levanta, vai até lá, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. A gente sabe que mulher e viúva são duas situações de extrema dificuldade. Alinhada a uma crise de subsistência, era uma coisa praticamente, ou um caos estava instaurado. Mas quando Elias chega, eu acho interessante o detalhe do texto. Ele se levantou e foi, chegando à porta da cidade, uma mulher viúva estava apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço numa vasilha um pouco de água para que beba. E detalhe, quando ela foi buscar a água, a Bíblia diz que Elias disse, calma aí, eu quero também um bocado de pão. Tudo isso estava dentro de um propósito de Deus para destravar, despertar uma fé naquela mulher que até então não conhecia o Deus de Israel, despertar uma fé capaz de gerar o milagre que ela estava precisando. Observe então que
A resposta daquela mulher é interessante, porque ela diz: vive o Senhor, teu Deus, não meu Deus, o teu Deus. O teu Deus, que nem um bolo tenho. Ela diz que não tem bolo algum, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Aquela mulher tinha um propósito. Ela entendeu que dentro da vista dela, ela não tinha qualquer perspectiva de um futuro. E a gente está vendo até semelhanças, porque há muitas pessoas que estão perdendo a fé, ou não têm fé, e estão se deixando levar pela situação que está se instaurando em muitos lugares do mundo, e chegou também aqui no nosso país, na nossa nação brasileira. Entretanto, o profeta ele foi com uma missão. O profeta não foi apenas para realizar um milagre. O profeta foi para fazer com que aquela mulher entendesse e conhecesse o Deus que ele servia. Porque a questão não está no milagre que Deus pode fazer, mas sim no relacionamento que nós nutrimos com Deus. É isso que Deus espera de nós. É um momento de reflexão, é um momento da gente nos despertarmos, porque Deus ele está querendo se relacionar conosco. Então o profeta, do hebraico Nabi, ou seja, é um porta-voz de Deus. O profeta, ele não fala o que ele quer, ele estava transmitindo o que Deus queria realizar. E Deus foi diretamente para despertar a fé daquela mulher. E Deus, neste momento, talvez você esteja desapercebido para com o que Deus está querendo realizar através de sua vida. É um momento onde nós estamos, desculpe até a redundância, nós estamos em nossos lares, em nossas casas, mas não significa dizer que nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque, de uma forma objetiva e clara, você pode ser um instrumento de Deus neste momento para estar ajudando a muitos. Você pode estar intercedendo, você pode estar levando uma palavra através das redes sociais, através de uma ligação, fazendo uma oração. Deus está esperando você se colocar dentro daquilo que Ele quer, daquilo que Ele estabeleceu. Então, seja um canal de Deus. Deixa fluir aquilo que está dentro de você, a graça, a provisão, a palavra que habita em vós. Deixa fluir para as pessoas que estão sem esperanças, que estão desesperançosas. Traz a sua memória e transmite aquilo que traz esperança. Não é tempo de caos, não é tempo de desespero. O que eu acho lindo quando eu leio esse texto, esta passagem específica, é que em nenhum momento o profeta é tomado por desespero. Por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor. E a voz de Deus direcionou a ele a tomar e a praticar cada ação e cada atitude. Então, quando nós estamos no momento de crise que for, no momento das maiores dificuldades, quando estamos ligados, entendendo, aliançados e, sobretudo, alinhados com Deus, certamente o Senhor vai nos guiar, o Senhor vai nos direcionar. E a paz, que disse o nosso Salvador Jesus, que excede todo o entendimento, esta paz estará com cada um de nós. Portanto, meu querido amigo, irmão em Cristo, vamos manter a paz em nossas vidas. Esta paz que é o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Rei. Deságua esta paz
para muitos corações sedentos e que necessitam da parte de Deus, do Príncipe da Paz. Olha só, caminhando aqui, dentro daquilo que está escrito, observe comigo que Elias, quando recebe uma mensagem negativa da mulher, dizendo que só tinha 2 cavacos, um pouquinho de azeite e um pouco de farinha na panela, Elias libera uma palavra e diz: não temas. E Deus está dizendo para muitos que estão ligados aí nessa live, neste culto: não temas. Deus falou para Jairo, lá, quando ele busca Cristo, adora Cristo e diz: vamos comigo em minha casa, Senhor, a minha filha está à beira da morte. Observe que no meio do caminho alguém chega e diz: não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de falecer. O que é que Jesus responde? Jesus diz: Jairo, não temas. E é interessante que o jogo de palavras ali no grego quer dizer o seguinte: não temas significa o seguinte: não pare de crer, continue crendo. Ou seja, não coloque a sua vista no campo das impossibilidades, mas ative a sua visão, a sua fé para alcançar e viver o sobrenatural. Então Deus sempre vai trazer uma palavra de conforto. Deus sempre vai trazer um não temas. Por quê? Maior do que qualquer crise, maior do que qualquer problema, maior do que qualquer dificuldade, é o Deus que está nos céus. É o Deus Criador de todas as coisas. E Ele diz para vocês nesta noite: não temas. Certamente vai ser mais uma semana onde haverá, continuaremos dentro da prudência do isolamento, dentro da prudência desta quarentena, mas jamais deixaremos de ser igreja e iremos promover, propagar a nossa fé, seja através de uma oração intercessória, ou seja através de uma palavra e de uma simples afirmação: Jesus te ama, Ele está no controle desta situação. Então, voltando aqui, para a gente já chegar à finalização desta mensagem, observe que quando Elias diz não temas, Elias traz um ponto interessante: vai, faze conforme a tua palavra. Elias está dizendo: faze conforme a tua palavra. Mulher, conforme o que você falou, faz o bolo. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Olha o que Elias está fazendo. Ele está agora em um ponto crucial para despertar uma fé viva e eficaz na vida daquela mulher. O que Elias está querendo fazer é despertar aquilo que Jesus falou. Jesus disse que se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a este monte: monte, ergue-te daqui e vai-te para lá. E o que é? A mostarda é porque ela é pequena? É porque é uma semente minúscula? É isso que Jesus está dizendo? Por mais que a minha fé seja pequena, eu, através dela, posso fazer isso? Não. O que Jesus disse ali é que a nossa fé, ao ser comparada com um grão de mostarda, com a semente do grão de mostarda, o que Jesus quis trazer ao nosso coração foi o seguinte: é que a mostarda é uma das poucas sementes
em que agrotóxico nenhum pode atingi-la. Ou seja, Jesus estava falando de uma fé perfeita. E é isso que o profeta está trazendo e despertando na vida daquela mulher fenícia que não conhecia o Deus de Elias, mas agora está conhecendo. Então Elias chama ela para o confronto e diz: faze conforme a tua palavra, porém primeiro traz para mim. Ou seja, como representação de Deus, Elias está dizendo: a prioridade na sua vida tem que ser Deus. Deus tem que ser o centro, Deus tem que ser o primeiro, Deus tem que ter as primícias. Isto pertence a Ele. Então, reorganize. Reorganize as prioridades na sua vida. Reorganize as prioridades na sua família. Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Entenda isso. Por quê, pastor? Porque certamente nesta reestruturação que você repensará e fará, você vai alcançar e viver todo o propósito que Deus tem para a sua casa e para a sua família. Ok? Então, gente, é muito importante isso. É muito importante a gente colocar Deus acima de tudo e de todos. O reino de Cristo deve estar em primeiro lugar, a sua justiça também. Então, não vamos inverter. Este momento, nós sempre podemos analisar dentro de duas perspectivas. Uma perspectiva desanimadora e uma perspectiva onde podemos extrair muita coisa positiva. Então, por exemplo, eu estou entendendo uma coisa. Nós, enquanto igreja, estamos voltando a orar. Então, dentro desta crise, Deus está nos proporcionando um período, um momento de maior oração e contato com Ele. Uma outra situação também que nós precisamos estar atento. Quando Elias fala: não temas, faze primeiro para mim e depois aos seus filhos, e depois para você e seu filho, Elias disse: se assim fizeres, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, Elias agora estabelece que o Deus dele é um Deus de Israel. Deixa claro que não são os deuses daquela mulher que ela aprendeu, que ela adorava, que ela acreditava, mas o Deus de Israel. E o Deus de Israel, ele diz o seguinte, que se fizeres isto, ou seja, se você alinhar o seu pensamento, a sua estratégia humana, à vontade de Deus, automaticamente você vai viver o milagre e esta crise, este momento, não vai te atingir. Olhe para mim, preste bastante atenção. Eu estava refletindo, e Deus falou isso aqui muito forte ao meu coração. Quando o profeta diz, faze conforme a tua palavra, porém, o que é que Deus está dizendo, o que é que eu pude entender diante do contexto que nós estamos vivendo? Um alinhamento entre as estratégias governamentais e o propósito de Deus, a ordem de Deus. Ou seja, neste momento que nós estamos alinhando, estar recluso em uma quarentena dentro das nossas casas, isolamento, isto fala de fazer conforme o pensamento dos homens, dos governantes, para preservar a sociedade. Entretanto, este pensamento está alinhado à prática da nossa fé, ou seja, o nosso cotidiano relacionamento com Deus. Então, gente, é unir esse período da estratégia humana para não haver uma proliferação deste vírus, nós estarmos alinhados com a nossa fé dentro dos nossos lares, clamando, porque já foi dito, e eu repito, quando o povo clama, quando o povo coloca a sua boca no pó,
quando o povo se arrepende dos seus pecados, confessa a Cristo como seu Salvador, abandona o pecado, não tem como o Senhor não enviar o seu socorro e sarar esta terra. Ok? Então, atente para isso, atente para esta verdade. E, chegando à conclusão desta mensagem, o profeta diz: se assim fizeres, ou seja, se vocês alinharem a prudência com a fé, automaticamente vocês viverão o milagre da parte de Deus. E qual foi o milagre no caso daquela mulher? Enquanto a chuva não vier, não vai faltar na sua panela nem farinha, nem azeite. Não se acabará a farinha da panela, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Lembrando, o momento de crise, o momento de dificuldade, já estou dizendo, o momento, ou seja, é momentâneo, é temporário, mas vai chegar a provisão da parte do Senhor, vai chegar a chuva, símbolo da provisão de Deus, para nós sairmos desta crise, deste momento. Então, a mulher fez conforme a palavra do profeta, e assim o milagre aconteceu. Não faltou. E interessante, ela fez conforme a palavra, comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Elias. Na crise, Deus fará-se presente, ou Deus se fará presente e suprirá todas as nossas necessidades. O milagre vai ser contínuo, é um evento longe da compreensão humana. As pessoas, muitos, não entendem o porquê que nós, em meio a tanta diversidade, pestilência, este vírus que está assolando e matando e dizimando muitas pessoas, mas nós estamos adorando ao Senhor. Nós estamos dentro dos lares invocando o nome do Senhor. Nós não estamos perdendo a oportunidade de dizer: Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom para com aqueles que são fiéis. Então, eu finalizo aqui dizendo o seguinte: observe que o Deus que primeiro sustentou o seu povo dentro do Querite é o mesmo Deus que também está sustentando e vai guardar aqueles que não conhecem, mas precisamos alcançá-los. Precisamos despertar nestes que não conhecem a Deus a fé genuína e verdadeira. Que a gente ouve, infelizmente, muitas pessoas dizerem: eu tenho fé, mas não conhecem o Deus. É impossível ter fé sem agradar a Deus. Então nós precisamos entender que, agradando a Deus, tendo um relacionamento com Ele, verdadeiro e sincero, assim nós venceremos qualquer obstáculo. Então, fica aqui esta palavra, que aquela viúva de Sarepta, com seu filho, representa uma sociedade que não conhece a Deus, ou não conhecia a Deus, mas através do porta-voz de Deus, do profeta Elias, através de você, muitos conhecerão a Deus, e nós, através da nossa fé, despertaremos a fé naqueles que ainda não conhecem a Deus, para que eles então possam acreditar e servir a este Deus e serem guardados nesta crise também. Deus te abençoe, que Deus em Cristo possa fazer esta palavra germinar e crescer no meu e no teu coração. Amém? Queridos, nós estamos chegando aqui ao término desta mensagem,
nós estamos aqui chegando ao término desta palavra. Eu quero também aqui que ela deixe uma palavrinha, né? Manda aí a paz do Senhor. Senhor, igreja, estamos com saudades. Que Deus abençoe a todos que estão aí, reclusos, né? Aos nossos pastores presidentes, pastor Elias, missionária Adna, a todos os irmãos em Cristo, Deus os abençoe. Tá? E aí eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e a gente vai cantar só o coro, certo? Neste momento estamos sem o grupo ABA aqui, estamos sem os músicos, mas nesse momento nós vamos fechar os olhos e cantar aquele louvor, somente o coro. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nós cremos, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Deus abençoe a todos.